Olá! Hoje eu vou falar sobre corretivos e pó. Corretivo é um produto que é mais rico em pigmento do que uma base normal. Por isso eu uso o corretivo depois de usar a base, porque o corretivo vai cobrir o que a base não cobriu. Tem gente que usa o corretivo antes da base e eu não vejo muita lógica nisso. Então, eu coloco o corretivo depois. Eu já tratei da minha pele, já coloquei base. Eu usei a base Alabaster do Scott Barnes. A base não destoa do pescoço. O meu rosto tá um pouco mais claro por causa da iluminação, que não é ideal. Então, dá a impressão que tá muito claro, mas não está. Corretivo pode vir em vários formatos: líquido, cremoso, bastão, caneta. Eu tenho aqui comigo 3 corretivos. Tenho esse aqui da Natura, é líquido. Tenho esse aqui cremoso do Scott Barnes. E tenho um outro cremoso um pouco mais consistente nessa palheta de corretivos. Vocês veem que eu dei esse daqui tá vazio porque eu não ia usar, e eu tenho uma amiga que tem o tom de pele exatamente do corretivo que tava aí. A gente procura usar um corretivo o mais parecido possível com a pele, mas se não tem um corretivo exatamente igual à cor da sua pele, você pega um tom um pouquinho para baixo, um pouco mais claro. Esse corretivo um pouquinho mais claro, ele vai ajudar a iluminar a área dos olhos. O corretivo, ele pode vir com vários tons, rosados, amarelados, vários, para os diferentes tipos de pele. Eu gosto de usar o corretivo da mesma linha que a base, se possível. Então, se a base já tem um tom mais amarelado, eu vou usar um corretivo mais amarelado que não destoa com a base. Como eu usei a base do Scott Barnes, eu vou usar o corretivo do Scott Barnes, que tem um tom parecido. Esse é um pincel de corretivo, ele é sintético, e eu passo corretivo com o pincel. A gente coloca um tiquinho na ponta. E vai espalhando bem com o pincel. Você vê que eu espalho aqui para baixo do olho, onde tem aquela bolsinha. O corretivo mais claro, ele dá um efeito que encolhe essa bolsinha. E aqui na raiz do nariz, que costuma também ter uma pele mais escura. O negócio é espalhar bem para ele se misturar com a base, mas sem perder o poder de cobertura do corretivo. Vocês veem que deu uma iluminada embaixo dos meus olhos, né? E não dá muita diferença. Mesmo parecendo mais claro, não se preocupe, porque depois a gente vai corrigir com o pó. Eu costumo também colocar o corretivo na pálpebra superior, porque a pálpebra superior costuma ser mais pigmentada que o resto do olho. Então, eu quero uniformizar o rosto, eu uniformizo com o corretivo. Espalha bem a volta toda
Vê a diferença do olho com corretivo e o olho sem corretivo. E é importante levar o corretivo até aqui em cima, na raiz da sobrancelha. Porque o próprio corretivo também serve de primer para sombra. Outro lugar que a maioria das mulheres precisa passar corretivo é aqui, ao lado das narinas, por causa das veinhas coloridas. A gente fica com umas artelinhas vermelhinhas e o corretivo faz desaparecer. Eu não tô com nenhuma espinha, nada que precise corrigir, mas daí com quem tá precisando, põe um toquinho de corretivo e espalha. E assim tá a minha pele com corretivo e base. A última fase de homogeneização da pele antes da gente começar a colocar cor é o uso do pó. Tanto faz se você usa pó compacto ou pó solto. Eu costumo usar o pó compacto quando eu viajo porque é mais fácil de carregar. Eu tenho 4 tipos de pó, são todos translúcidos, porque o efeito que eu quero do pó é que assente a base e o corretivo, tire um pouco do brilho, ainda que a base e o corretivo dão, então matifica a pele e dá um acabamento mais elegante. Eu tenho esse pó solto da Lancôme, ele é muito antigo, tem muitos anos e não acaba nunca. Tenho esse pó compacto da Shiseido, que é a mesma coisa, ele tem muitos anos e não acaba, porque a gente usa na verdade muito pouco. Comprei esse também na liquidação do Scott Barnes. E esse pó solto do Scott Barnes, que tem um pouco de brilho. Eu vou dar o acabamento, como eu tô usando só produtos do Scott Barnes hoje, eu vou dar o acabamento com esse pó compacto Scott Barnes na cor Petal. Bem, você usa um pincel fofo, eu pelo menos gosto de usar um pincel fofo, que você passa no pó, dá uma chacoalhada no pincel e depois você dá soquinhos pro pó grudar mesmo. Eu passo pó no olho, inclusive, justamente para disfarçar o corretivo e assentar bem. Então eu passo o pó primeiro apertando, depois eu tiro o excesso com movimentos circulares. Você vê que eu passei o pó e o meu rosto, ele ficou como uma tela em branco para eu poder então destacar com cor o que eu quero destacar.